Oi? Oi? Tá dando pra me escutar? Eu não tô escutando nada. Manda mensagem a alguém pra mim se tá dando pra escutar ou não. Eu não tô escutando nenhum. Tá dando pra me escutar? Me manda um ok ou não ok. Tá escutando? Sim? Ótimo. Então, beleza. Não tô tendo retorno aqui. Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a vida adulta. E aí? Quando eu anunciei, algumas pessoas me chamaram falando muito interessante isso. Estou tentando lembrar um sonho que eu tinha quando eu era criança. E aí, muitos sonhos se perdem, né? Durante a vida, durante as coisas, situações que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai se perdendo. Tanto dos nossos sonhos, quanto de nós mesmos, de quem somos, do que a gente quer, de todas as nossas projeções e expectativas de vida. E aí, hoje, eu queria que vocês que estão me escutando, quem for escutar essa live, né, que vai ser em formato de vídeo, para outras pessoas, que elas se reconectem com quem elas são, com o que elas gostam e quais são os sonhos que elas tiveram quando elas eram crianças ainda. Antes de entrar na live mesmo, eu queria contar para vocês que eu criei um canal. Algumas pessoas falavam que queriam compartilhar as lives, os vídeos, e pelo Instagram não conseguia compartilhar. Então, muitas pessoas me pediram para criar um canal no YouTube, para ficar fácil esse compartilhamento e assistir depois também, né? O conteúdo, de acordo com o conteúdo, eles falavam que queriam mandar para alguém que tinha a ver com a situação que a pessoa estava passando. Então, esse canal foi criado com o meu nome mesmo, Roberta Freitas, psicóloga. Então, todo mundo que quiser conhecer, eu vou publicar também no Instagram. Vou ver se eu consigo colocar um link, né? Porque acho que depende também do número de seguidores, essas coisas, para conseguir compartilhar o link. Mas eu vou tentar isso. Então, vamos lá. Falar sobre a questão da infância e da vida adulta. Então, são duas fases da nossa vida que estão muito longe uma da outra. Então, da infância até a vida adulta, acontece um monte de coisas até a gente chegar nessa vida adulta. E tudo aquilo que a gente sonhou, que a gente esperava da vida, a gente tem condição de estar realizando hoje, quando nós somos adultos. E aí eu quero falar com vocês sobre expansão de vida. O que é expansão de vida e quais são os 3 pilares da vida adulta, tá? E aí, enquanto eu vou falando, pensem nos sonhos que vocês tiveram na infância de vocês e os sonhos que vocês têm hoje. Existe alguma conexão entre esses sonhos, né? Os sonhos de infância, eles foram totalmente alterados ou foram perdidos? Por quê? Né? Existe alguma frustração em relação ao que você pensou lá na infância, que você queria para sua vida hoje, e hoje não faz sentido? Ou simplesmente tudo mudou de uma forma tão intensa que você nem lembra mais de quem foi você, né, na infância e quais eram os seus sonhos. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a expansão de vida. E a gente vai voltar na época da gestação, quando está no útero, né? A criança cresce e desenvolve, né, o bebê, o feto, desenvolve a tal ponto que ele precisa nascer. Ele precisa sair daquela fase que ele estava bem nutrido ali, estava tudo funcionando ok. O mundo dele era aquele útero. E aí ele precisa expandir. Ele precisa viver fora daquela caixinha, fora daquele útero. E isso a gente vive na nossa vida. São vários ciclos que a gente tem na vida e esse ciclo precisa ser renovado. Ele precisa ser vivido em outras formas, em outras dimensões, em outras... expansão mesmo. Então, a gente precisa expandir a vida.
E muitas vezes a gente fica preso ao passado. A gente fica preso àquilo que não foi resolvido ou àquilo que a gente não ficou satisfeito com o resultado. E aquilo prende não só a nossa vida, mas a nossa energia, as nossas emoções. A gente não consegue prosseguir. Por quê? Porque a gente está preso ao passado, a algo que aconteceu. Normalmente, essa prisão, estar preso a isso, vem acompanhada de uma frustração muito grande. E aí é onde a gente precisa trabalhar isso. Trabalhar de forma que onde foi que ficou parado? Onde foi que precisa ser expandido? Que precisa ser ressignificado? Qual ciclo que tem que ser fechado para que outros próximos aconteçam, né? E aí a gente vê isso muito na terapia, quando as pessoas falam assim, mas eu não consigo prosseguir, ou eu ainda não consegui elaborar aquilo que aconteceu de determinada forma. Isso vai para qualquer situação, para qualquer área da sua vida, né? Existem formas, né, de viver que impactam a gente de forma positiva ou negativa. E qual que é a sua forma de viver? Como que você tem visto o mundo? Como você tem visto a sua expansão de vida? Os seus ciclos estão sendo fechados? Estão sendo propícios, né? A sua vida está propícia para que novos ciclos sejam vividos? Porque a vida é feita de ciclo. E aí, voltando à questão da expansão do útero, se aquele feto resolve não nascer, né, não expandir a vida ali, ele vai morrer. Ou ele morre, ou a mãe morre, alguma coisa acontece ali. Por quê? Porque a expansão de vida não foi permitida. E aí, nossa vida é isso. Os ciclos que chegam ao fim precisam ser rompidos, precisam ser finalizados para que novos ciclos aconteçam. E isso é expansão de vida. Então, eu faço um convite a vocês. Como está a expansão de vida de vocês? Os ciclos estão sendo fechados, novos ciclos estão sendo vividos, tendo a oportunidade de viver novos ciclos? E se alguém tiver coragem de compartilhar um sonho de infância, eu vou adorar, tá? E aí vamos lá. Para a vida adulta. Na vida adulta a gente tem 3 pilares para a vida adulta. E normalmente 2 pilares a gente projeta quando a gente é criança. Quando a gente, na infância, as pessoas perguntam assim, o que você vai fazer quando você crescer? Obrigada, Lu. O que você vai ser quando você crescer? E aí a criança fala uma profissão, e a maioria das mulheres, né? Mas muitos homens também falam, muitos meninos falam. Eu vou ser pai, eu vou ter tantos filhos, eu vou ter tantos cachorros, tantos gatos, eu vou ter uma casa assim, eu vou ter assado. E normalmente é profissão. Desculpa, eu tô um pouco gripada, minha voz tá ficando um pouco mais fanha. Então falam normalmente a profissão, e fala também da questão do par, né? Que vai casar ou não vai casar, filhos ou não filhos. Então, as crianças normalmente falam desses 2 pilares, que eu já estou adiantando. Então, vamos lá. Os 3 pilares da vida adulta. Saúde física e mental, sexualidade e as relações, e aí entra a família nessa questão da sexualidade. E o outro pilar é o dinheiro e a profissão. Então, todas as conquistas materiais também entram nesse dinheiro e na profissão. Então, nós vamos falar rapidamente desses 3 pilares para vocês entenderem e verem como, né, analisar aí na vida de vocês como que tá esses 3 pilares. Então, na nossa vida, esses 3 pilares vão estar sempre equilibrados? Não. A vida é expansão, ela é ciclo. Lembra que eu falei isso? Então, a vida ela vai fechando um ciclo, abrindo outro. Então, totalmente equilibrado o tempo todo, a gente não vai estar. Mas o importante é que a gente esteja em evolução. Que a gente esteja num caminho de estar melhor do que ontem. Mesmo se hoje não está sendo legal, amanhã eu tenho a possibilidade de fazer melhor, né? De evoluir esses 3 pilares. Então, o pilar da saúde física e mental, da sexualidade e das relações, do dinheiro e da profissão. Como que tá esses 3 pilares na vida de vocês? E aí a saúde física e mental vem todas as nossas dores,
tanto no corpo quanto na mente mesmo, questão de ansiedade, depressão, uma tristeza sem fim, ou um vazio que a gente sente, e aí a gente vai para o excesso, ou na bebida, ou excesso na comida, ou nas relações sexuais, algum desequilíbrio, algum excesso, normalmente é desequilíbrio. E aí é nesse sentido. Como que tá a sua saúde? Tanto física quanto mental. Tá ok? Esse é um dos pilares da vida adulta. A sua saúde, ela tem que estar equilibrada para que você consiga viver uma relação bacana, tanto com o seu par, quanto a sua família, quanto os seus filhos, né? Com as pessoas que você convive, e para você conquistar tanto o dinheiro quanto a sua profissão. Então, esses 3 pilares têm que estar de alguma forma alinhados. Então, a gente falou agora da saúde física e mental, e agora a gente vai falar da sexualidade e das relações. É importantíssimo a gente ter um par na vida. Por que que é importante? Lembra quando a gente estava lá na infância e aí a gente via todo mundo em par? E aí muitas crianças falam assim, eu namoro com a mamãe, eu namoro com o papai, eu namoro com não sei quem, não sei, né? Sempre falam de alguém. E aí isso era mais comum na nossa infância. Hoje, com tanta questão do abuso e tanta coisa, a gente evita falar isso, né? Mas é uma forma saudável da criança ver o quê? Ver pares na vida. Então, desde a infância, a gente vê que o mundo funciona em par. E isso é uma necessidade imensa na vida de qualquer adulto. Se a pessoa não estar com um par, uma relação sexual ok, saudável, isso vai impactar em tudo, todo o resto dela. Vai impactar tanto na saúde dela, quanto na questão do dinheiro da profissão. Por quê? Porque essa pessoa não está realizada também na questão da sexualidade das relações. E aí, essa sexualidade bem vivida, ela é super saudável para a vida adulta. É isso que eu quero que vocês fiquem na mente. Que sexualidade, ela faz parte da vida adulta e tem que ser bem vivida. Tem que ser saudável, tá? Não tô falando de formato, de sexualidade. Não, cada um escolhe a sua de acordo com as suas preferências, com as suas opções, ok? Mas tem que ser uma relação saudável. E as relações que tem, por exemplo, com os filhos, a relação que você tem com seus pais, com seus irmãos, como que tá essas relações? Essas relações têm que ser de alguma forma saudável, tá? As relações vão ser o tempo todo bacanas, né, legais? Não, todo mundo passa por conflito. Todas as relações, em algum momento, entram em algum conflito. Por quê? Não sei se vocês assistiram a live anterior, que eu falei das formas de funcionar de cada pessoa. Então, essas formas de funcionar diferente vão gerar conflito, sim. Vão gerar atrito. Por quê? Porque eu penso X, eu converso com uma pessoa que pensa Y, que funciona de determinada forma, isso pode sim gerar um conflito. Mas esse conflito pode sim ser vivido de forma saudável, né? E não precisa ter tanto embate, tanto sofrimento na vida. Então é isso que eu quero que vocês frisem agora nesse pilar da sexualidade das relações. Agora mesmo eu leio os comentários, tá, gente? Pra eu não perder a linha de raciocínio. Então, a questão da sexualidade e das relações. Como que tá essa sexualidade na sua vida e as relações com seus familiares, com as pessoas que você convive no trabalho, seus amigos, como que tá essas relações? E aí, o que eu vejo muito, né, e eu acho que vocês conseguem também identificar isso na vida de vocês e das pessoas que vocês convivem, é a questão da projeção. O que é essa projeção? Na psicologia a gente fala muito em projeção. É quando alguma coisa está, de alguma forma, incomodando, um desconforto aqui dentro, eu não consigo ver que é comigo, ver que a situação é minha, que eu tenho que ser... que eu tenho que ter um autoconhecimento naquilo e eu transfiro para outra pessoa. Então, aquela pessoa me irrita, aquela pessoa me incomoda, eu cobro daquela pessoa ações, palavras que deveriam ser feitas e realizadas por mim, mas que eu não estou dando conta por determinados motivos e eu cobro da outra pessoa, eu jogo da outra pessoa. Então, isso tudo são relações que estão uma polaridade que a gente pode chamar de não saudáveis ou de não construtivas,
Entende? Então, uma relação construtiva é aquela que você respeita a sua forma de existir e respeita a forma da outra pessoa existir. Ser diferente, tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. As pessoas não são iguais e isso é o fantástico que a gente tem no mundo, é isso. A diversidade de pessoas, de formas de funcionar. E essas diversas formas de funcionar podem se conviver de forma positiva, de forma saudável, ok? Então a gente falou da questão da saúde, os 3 pilares da vida adulta. Questão da saúde a gente falou, a questão da sexualidade e das relações, e agora a gente vai falar do dinheiro e da profissão. Antes de falar, deixa eu só ler aqui. Entendo, mas faço do oposto, busco equilíbrio, mas o desequilíbrio sempre prevalece. É assim mesmo, mas o bom é que você tá buscando esse equilíbrio, né? O equilíbrio 100% na vida nossa a gente não vai ter. A vida, ela é além de ser ciclos, né? Que a gente vive um ciclo, tem que ser fechado esse ciclo, finalizado para a gente viver os próximos ciclos. Além desses ciclos, a nossa energia, a nossa consciência, ela sobe e desce. Então, há momentos que a gente está num equilíbrio e há momentos que a gente desequilibra. Mas o importante da vida, o que é saudável, é a gente sair do desequilíbrio. É saber que a gente está no desequilíbrio, e isso é um passo importantíssimo, você já percebeu isso, que você está no desequilíbrio e qual que é a forma que você volta para o equilíbrio. Isso é autoconhecimento. Esse movimento de sair do desequilíbrio para o equilíbrio. Por quê? Porque o desequilíbrio vai acontecer com todos nós. Com todas as pessoas que estão vivas no mundo, estão sujeitos a determinadas situações que às vezes é sim do nosso controle e a gente pode, né, de alguma forma, a gente tem impacto nisso, nossas ações, mas tem muita coisa que acontece que a gente não tem controle sobre isso, né? Vamos supor uma morte, por exemplo, de alguém. A gente não tem controle sobre isso. E isso pode sim trazer um desequilíbrio? Pode. E esse desequilíbrio vai ser totalmente aceitável, totalmente natural, né? E como que a gente vai sair desse desequilíbrio? Isso que é importante, é saber sair do desequilíbrio, né? E não tentar manter o tempo todo no equilíbrio. Então vamos lá, vou falar agora do próximo pilar, e aí se for algumas dúvidas vão falando que daqui a pouquinho eu respondo, tá? Então, 3 pilares. Saúde, a sexualidade e as relações, e agora a gente vai falar sobre dinheiro e profissão. Então, voltando à infância. Na infância a gente não fazia uma projeção de falar assim, eu quero ser determinada profissão, e eu quero ter uma casa, eu quero morar em tal cidade, eu quero morar na praia, eu quero morar numa cobertura, eu quero morar numa fazenda, eu quero ter vários animais ou nenhum animais, eu quero ter filhos, né? As coisas mais materiais, assim, que eu quero que vocês pensem, nos sonhos antigos. E aí, quando a gente vem para a vida adulta, o que é esse pilar da vida adulta? É quando a gente consegue se manter financeiramente. E aí, todo adulto, ele tem que ter uma condição financeira ok, que ele se mantenha e consiga manter aqueles que são seus dependentes, né? Então, existem casos de pais que, por exemplo, têm alguma doença, alguma coisa, que precisam sim de uma atenção, né, dos filhos. E existem os nossos filhos, que a partir do momento que a gente tem o filho, a gente tem obrigação de estar cuidando, zelando daquela pessoa, né, daquela criança, até que ele consiga sim se manter, né? E aí existe uma infância, uma adolescência aí prolongada, que é assunto para outra live, né? De questão de família, né? Outra live a gente fala sobre isso. Mas, então é isso. A gente tem que ter condições de se manter a casa que a gente vive e manter os nossos filhos e, caso precise, os nossos pais. Então, e a gente vem falar muito sobre profissão e propósito de vida. Porque toda pessoa, todo adulto, ele tem algumas coisas que ele gosta, alguns sonhos. E aí, como estão esses sonhos? Como está o seu propósito de vida? O que você sente que você nasceu para fazer? Né? Qual que é a profissão que te realiza? Você consegue pensar isso? Porque normalmente as pessoas falam assim, quando a gente faz o que a gente ama, o dinheiro vem. Mas aí,
não é só isso, fazer o que ama. Você vê um monte de gente que tá aí fazendo o que ama e o dinheiro não vem. O dinheiro é uma energia de vida, assim como todas as outras energias. Energia da sexualidade, energia da saúde, né? Existe a energia do dinheiro. E essa energia do dinheiro vem através sim do trabalho, mas através quando você também se permite a isso. E o que é esse se permitir? É quando você está aberto de fato, quando você está entregue de fato ao que você está fazendo. E aí a profissão vem representar não só essa forma, esse caminho para essa energia do dinheiro se expandir na nossa vida, né? Através da prosperidade e de tudo, assim, das conquistas mesmos, né? Materiais que a gente tiver como sonho, mas também como propósito de vida, como realização pessoal, profissional. Então, existe uma necessidade muito grande de quem é adulto de ter sim uma profissão, de exercer algum trabalho, né? Que esse trabalho pode ser, por enquanto, uma transição para voltar ou para alcançar o objetivo de vida profissional que a pessoa tem, sim, mas esse trabalho tem que dizer sobre você. Ele tem que, de alguma forma, te representar como pessoa, quais os seus desejos, os seus valores. Esse trabalho te representa? Se sim, esse é um dos pilares que está em equilíbrio na sua vida, né? E a questão de dinheiro, não, esse trabalho me representa, só que ainda não tenho o dinheiro que eu precisaria, né? O dinheiro que eu espero para realizar os meus sonhos, as minhas conquistas materiais, aquilo que eu projeto para minha vida. Ok, então isso é um ponto a ser trabalhado. Mas um dos pontos desse pilar, né, do terceiro pilar, que é o dinheiro e a profissão, se você já tem, ótimo. Você já está no caminho. Se a profissão que você escolheu, a profissão que te representa, você já está exercendo ela, agora é trabalhar a questão do dinheiro. O que está fazendo de errado, o que não está, onde pode melhorar, como pode melhorar, qual mercado, para quem você está oferecendo, né? Então, é esse tipo de análise que vocês precisam fazer. Então, vamos lá. Na vida adulta, a gente tem esses 3 pilares e tem a questão da expansão de vida. A gente precisa expandir, né? Fechar os ciclos, viver novos ciclos e equilibrar esses 3 pilares na nossa vida, ok? Então, a gente falou da expansão de vida e dos 3 pilares da vida adulta. E aí, 2020 está batendo na porta, né? A gente já está no dia 4 de dezembro, então faltam menos de um mês para a gente estar numa nova década, né? Um novo ano. E como você tem projetado o próximo ano? Muito se fala na virada do ano, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Mas sim, se ele for... se você precisar de um marco na sua vida, né, de alguma motivação maior, aproveite a virada do ano. Aproveite o início de uma nova década. Que essa década pode ser, assim, de muita expansão na sua vida, né? Nesses 3 pilares que a gente falou, já pensou que bacana seria se você conseguisse expandir nesses 3 pilares, né? Ou se apenas um está desequilibrado, expandir nessa área que você precisa expandir, né? Então, eu quero que vocês façam uma análise dessa, quem tiver com papel, uma caneta aí, anota esses 3 pilares, eu vou repetir de novo. Eu quero que vocês escrevam sobre esses 3 pilares na vida de vocês. E aí, para casa, para quem está assistindo aí, para quem for assistir depois, fazer, né, uma projeção para 2020. Como que você pode melhorar esses 3 pilares? Nos pontos que vocês identificaram, né, hoje, na situação atual, como que vocês podem melhorar para 2020, né? Isso já vai dar uma clareza fantástica do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser visto. E aí existem bloqueios emocionais que a gente não entende. E a gente projeta apenas na crise, na situação do mundo, né? Por que algumas pessoas conseguem prosperar? Por que algumas pessoas conseguem, por exemplo, um relacionamento bacana? Né? Não é questão só de sorte na vida, mas de como essa pessoa está por dentro, interiormente. Por quê? Porque a gente vai atraindo aquilo que a gente tá por dentro. É como se fosse uma transparência, e aí aquilo que a gente está dentro, a gente vai refletindo para a vida, a gente vai refletindo
para o universo e o universo vai devolvendo pra gente. E aí é só uma questão de energia, né? Muitas pessoas que nem acreditam nisso vai falar assim, não, mas eu não acredito nessa vibe de energia. Não, não tô falando só de energia. Eu acredito nessa questão de energia, de universo, de vida, de ação e reação, acredito em tudo isso. Mas eu não tô falando só por essa vibe. Eu estou falando também que a gente começa a perceber coisas que a gente está dentro. Então, a partir do momento que eu estou disposta a viver uma nova relação, uma relação bacana, eu vou começar, por exemplo, se um dos seus pilares sobre sexualidade não estiver bem, se eu começo a trabalhar internamente as minhas questões, o meu autoconhecimento, eu começo a perceber pessoas que estejam no mesmo nível de evolução minha. As pessoas que estão em sintonia comigo. Essas pessoas vão despertar em mim um interesse, uma proximidade. E eu também vou despertar o interesse nessas pessoas. Por quê? Porque a gente vai estar, de alguma forma, conectados, né? E aí, por quê? Porque a gente está vibrando as mesmas coisas, a gente está pensando as mesmas coisas. Estamos no mesmo nível de consciência. Agora, quando a gente não está bem interiormente, e aí a gente fala assim, eu escuto muito isso, as pessoas falarem assim, sempre aparecem pessoas com os mesmos problemas. Eu encontro os caras do mesmo jeito que eu me relacionei. Ou eu pego as mesmas mulheres que eu me relacionei, né? Parece que vai revivendo ali as mesmas pessoas. Mas o que é isso? Isso significa que o que precisava ser visto e mudado aqui dentro não foi mudado, não foi visto. Né? E aí eu continuo percebendo o mundo e atraindo e me interessando por pessoas do mesmo nível. No nível, eu tô falando de questão de consciência, tá? Então não é questão de dinheiro, de status, não. Tô falando de nível de consciência. Então eu acabo me relacionando com as pessoas do mesmo nível de consciência que eu estava. E que já experimentei e sei que não é bacana. E aí a culpa só está no outro? Não. Quando a gente escolhe se relacionar com alguém, a gente relaciona por nós e não pelo outro. Então a escolha é sempre sua. Então, quanto mais saudável você estiver, mais percepção saudável você vai ter do mundo. E aí, das pessoas, e sim, vai despertar interesse de você, seu, né? Vai despertar em você pessoas saudáveis também. Que você vai conseguir evoluir junto com essas pessoas. Ok? A questão do dinheiro, da profissão, mesma coisa. Quando a gente está feliz com o que a gente faz, com o nosso propósito de vida, quando a gente está como se a gente estivesse no nosso caminho, né? Como se existisse um caminho de vida e a gente estivesse nesse caminho. Se a gente está neste caminho, as coisas vão fluindo, né? Os caminhos vão se abrindo, as oportunidades vão se abrindo porque a gente está conectado com o que a gente quer, com aquilo que a gente sente, e com o resto do mundo, né? Do universo e da vida e com todas as pessoas que a gente está convivendo. A gente vai expressar aquilo que de fato a gente quer, né? E aí, isso eu queria muito que vocês prestassem atenção no que vocês estão expressando para a vida. Porque a gente expressa para a vida, cada pessoa, eu quero que vocês imaginem uma caixinha preta fechada. Cada pessoa tem a sua caixinha preta ali. E aí, as outras pessoas, principalmente as que convivem com você, só vai ter acesso ao que você expressar. A forma que você está expressando. Então, aquilo que você expressa é o que as pessoas vão, de alguma forma, te entregar. Se você está expressando muita raiva, muita angústia, muita tristeza, as pessoas vão te olhar sempre com a pessoa que está muito nervosa, com a pessoa que está muito triste, com a pessoa que está angustiada. Entende? Que vocês expressam aquilo que vocês têm dentro de vocês. E quanto mais curados, quanto mais saudáveis vocês estiverem internamente, melhor serão as suas relações, melhor serão as suas percepções de vida. Então, vou falar de novo os 3 pilares para vocês, quem quiser fazer atividade aí, se quiser depois tirar uma fotinha e mandar, me marcar, vai ser ótimo, tá? Mesmo quem for assistir o vídeo depois. Que eu vou salvar e vou deixar, tomara que eu consiga salvar, mas que eu vou salvar e vou deixar no canal, tá? Para quem não entrou, não tá sabendo ainda, eu criei um canal no YouTube para essas lives ficarem salvas lá e poderem ser assistidas e compartilhadas.
Então vamos lá, quero que vocês escrevam, porque estou falando aqui com a maioria adulto, acho que eu só vi uma criança aqui, né? Os demais são todos adultos. Os 3 pilares da vida adulta. Como esses 3 pilares estão na sua vida? Anota aí. Saúde física e mental, sexualidade e relações, e dinheiro e profissão. Esses são os 3 pilares da vida adulta. Então, anotem como estão hoje, atualmente, e anota como que vocês podem melhorar em 2020, né? Lembrando que vai ser virada do ano agora e um início de uma nova década. Então, o que vocês podem melhorar? Como que vocês podem encerrar esse ciclo aqui e vivenciar um novo ciclo? Eu criei um projeto para 2020, uma oficina, e próximos dias agora eu vou estar divulgando isso. Vou fazer ele em 2 modos. Vou fazer ele presencial e online, individual, e vou fazer online em grupo. Então eu vou criar uma espécie de uma live, só que ela vai ser fechada, uma turma reduzida, e eu vou trabalhar com as pessoas esses 3 pilares, né? A gente tem algumas ferramentas para estar trabalhando isso, e eu vou trabalhar esses três pilares com essas pessoas, né? Quem estiver disposto a isso. É uma terapia mais profunda? Não. É uma terapia de clareza, né, da sua situação e daquilo que pode ser mudado. Questões mais profundas são tratadas com uma análise, por exemplo, no meu caso, uma análise corporal, a outra ferramenta que eu trabalho, uma Halila, que são os estados de consciência. Então a gente tem outras formas de estar acessando mais profundamente, tá? E aí entra todo um trabalho de psicologia, ok? Alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí que eu vou estar respondendo. Escrever aqui, penso de uma forma e faço sem o contrário. Deve ser sempre o contrário, autossabotagem. Sim, e eu tô achando fantástico você já ter clareza disso, né? Dessa autossabotagem e de que você está tendo uma incoerência naquilo que você pensa e naquilo que você está agindo. Então, não está tendo uma transparência, uma expressão de realmente, né, de quem você é, de fato quem você é. E aí, por quê? Qual, né, o bloqueio que existe aí? Isso é, assim, um prato cheio, por exemplo, numa análise, uma terapia. Saber qual que é esse bloqueio. E, para quem não conhece a análise corporal, ela analisa os 6 partes, né, do nosso corpo, que é o formato da cabeça, formato dos olhos, boca, o tronco, quadril e as pernas. E a partir daí fala qual que é a forma de funcionamento dessa pessoa. E aí aponta qual que são os bloqueios, né? Por que tem determinado bloqueio. E aí normalmente é pautado pela forma de funcionar. Então existem medos, existem dores que estão no formato do nosso corpo, né? Através dos registros emocionais que vão dando o contorno do nosso corpo. Então pessoas que têm cabeças alongadas, quadradas, né? Tem todo um fundo emocional através disso. E eu tenho uma live salva, né, lá no canal, que foi a última live que eu fiz falando sobre isso. Então, quem tiver interesse, corre lá no canal e dá uma olhadinha. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu só queria tirar uma carta do Mahalila, que é a outra ferramenta que eu trabalho, pra gente pensar em 2020. Né? Então, vou tirar para 2020 para todo mundo. Essa carta não é só para mim. Tá dando para ler? A carta foi Purgatório. Vou explicar ela. E essa carta aqui, ela representa, sabe o quê? A violência. E aí, o que é mais legal, que essas cartas aqui, elas são complementares no jogo do Mahalila, nessa ferramenta que eu trabalho também. Então, o que a gente precisa trabalhar aqui é o quê? Como que a gente está sendo violento na nossa vida? A gente está impondo a nossa vontade sobre outras pessoas ou tá deixando que outras pessoas
têm uma imposição daquilo que elas acham em nossa vida. Esse purgatório aqui faz o convite para reflexão das nossas ações, das consequências que a gente está, né, das nossas ações, quais são as consequências que a gente está produzindo. Então, fica para 2020 duas reflexões. As imposições que a gente está tendo na vida e quais são as consequências das nossas ações. Eu, pelo menos, achei que tem tudo a ver com o assunto dessa live, né? Espero que tenha feito sentido para vocês também. Deixa eu ler aqui. Quando alcançamos o equilíbrio, podemos ter a verdadeira noção do quanto o desequilíbrio é ruim. Uma perda de tempo à vida, justamente. As pessoas podem se acostumar com uma situação de desequilíbrio? Com certeza. Existem pessoas que vivem tanto tempo no desequilíbrio que não acham que exista uma possibilidade de equilíbrio. Ou que acham que estão em equilíbrio. Tamanho desequilíbrio, tamanho no sentido de prolongado. Tanto tempo vivendo daquela forma que ela nem sabe que existe uma outra forma de viver. E aí, normalmente entra medo, insegurança, uma resistência mesmo à mudança, né? Por quê? Porque fica confortável, fica cômodo viver com tudo ruim e ela reclamar que tudo tá ruim e que tudo, né? Que ela não tem responsabilidade sobre isso, como se fosse uma vítima daquele desequilíbrio. E aí eu quero lembrar para vocês que a vida adulta é feita de ações. Então, aquilo que você está vivendo hoje tem relação, sim, com as suas ações, com as suas escolhas. Então, escolham melhor, tenham ações melhores para que vocês consigam viver mais tempo no equilíbrio, né? Ou sair mais fácil ou mais rápido do desequilíbrio que tiver na vida de vocês, tá? Mais alguma pergunta aí? Ou posso estar finalizando? Queria agradecer muito a presença de vocês e a participação. Sempre muito bom estar aqui falando com vocês. Espero que ajude de alguma forma, tá? Um super beijo e até a próxima.